Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí dessa sexta-feira, dia 26 de janeiro. Peço desculpas aí pelo atraso na publicação desse vídeo, também peço desculpas aí eh, por eu não ter aí uma segunda tela, então por isso que vocês estão vendo aí de uma forma diferente, não vai ter vinheta, não vai ter imagem, não vai ter nada, tá? Como alguns já sabem aí, acabei de me mudar para o Canadá, ainda estou aí aqui montando o meu escritório, então peço aí a compreensão de todos, tá? Logo, provavelmente aí segunda-feira já estou com o segundo monitor, pelo menos, rodando a live aí, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, não esqueçam o joinha de vocês para nos ajudar aqui no canal, tá bom? E aí embaixo vocês podem deixar os pedidos de vocês nos comentários para que a gente possa analisar ali na análise de fechamento de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Ibovespa aí no dia de hoje fechando com alta de 0,62%, dando sequência no repique que foi iniciado aí na terça-feira praticamente. Para quem assistiu o Radar da Semana, na área de membros, a gente comentou que o Ibov tinha chego aqui numa região importante de suporte, que era a região dos 126.700 pontos, e que poderia aí ter algum repique nessa semana. De fato, ele foi apresentado. Não foi logo na segunda, mas na terça foi bem bacana, já revertendo aquele candle negativo. Enfim, ainda estamos dentro aqui deste repique, apesar de estarmos aí abaixo da média móvel de 13 períodos neste exato momento, tá? A região aí dos 128.967 pontos, tá? Então, agora, pessoal, vou só mudar minha... Aí, agora sim, vou só mudar a câmera de lugar para ver se fica ok aí para vocês. Só um minutinho. Voltamos então. Então o Ibovespa segue aqui num repique aqui contra a tendência ainda de baixa, respeitando a região da média móvel de 3 períodos, que é uma região de resistência, como eu mencionei, no 128.900. Depois disso, tem uma resistência um pouquinho mais acima, no 130.000 até a região dos 131.500. E aí, por fim, seria basicamente lá o topo histórico, no 134.185 pontos. Enquanto não tiver nenhum sinal negativo, ou seja, um sinal de topo, por exemplo, a expectativa é de continuidade deste movimento de alta. No gráfico semanal, a gente tem uma semana aí fechando em alta de 1,04%, em cima da média móvel de 3 períodos também. Bem bonitinha aqui a correção, inclusive, podendo gerar uma sinalização de alta, abrindo aí, se fosse um ativo que desse para operar, abrindo possibilidade de compra, sinal de fundo ascendente, a favor da tendência de curto a médio prazo, gráfico semanal. Então temos aí uma expectativa positiva ainda para a semana que vem, enquanto não tiver nenhum sinal negativo aqui, tá bom? Falando agora do dólar, a gente teve o dólar aí apresentando na sessão de hoje aqui uma leve, fechou no 0 a 0, né, praticamente, pessoal, 0,01% de queda. Deixa eu tirar essas linhas vermelhas aqui para ficar mais limpo o gráfico, já não ajuda muito a tela, né? Então, tivemos aí essa leve queda dentro desse movimento de baixa. Então, o dólar que tinha aí conseguido voltar para cima da região dos 970 devolveu tudo, hein, pessoal? Devolveu tudo mesmo, tá? Voltou aí para baixo da mínima desse grande candle de alta que eu falei lá na segunda-feira, que olha, agora aumentou muito a expectativa de buscar essa região. Só anula se perder esse cara. E logo na quarta já perdeu, né? Então, retomou aí o movimento de baixa aqui o dólar, perdeu essa região de fundo que tinha sido apresentada também. Se der continuidade no movimento, pode vir para fechar esse gap de corpo aqui, que seria um suporte aí na faixa dos 4.871. Falando aqui de intraday, a gente teve aí um dia praticamente travado no dólar, tá? Então, provavelmente aí foi bem difícil de realizar algum tipo de operação aqui, a não ser que tenha vendido aí logo na abertura e pego aí 20 a 23 pontos. Do contrário, o dia foi bem ruim mesmo, tá? O que eu faria? Dado o diário que a gente acabou de visualizar, enquanto não voltar para cima dos 930, meu foco seria na ponta vendedora, tá? Ah, mas não tem a média de 200 segurando aí, Kaique? Tem, mas se gerar sinal de baixa abaixo dos 930, meu foco seria na venda. Só olharia para a compra se gerasse um sinal de alta pelo menos acima dos 930 e tivesse essa aspiração de máxima aqui desse topinho nos 946,5, tá? Então, fora isso aí, eu continuaria olhando um pouquinho mais para a venda. Eu já era mais pessimista com o dólar, aí eu fiquei menos quando ele fez esse belo candle aqui na segunda-feira, mas já por ter anulado, eu voltei a ser mais pessimista para o dólar mais uma vez. Falando aqui do índice, na sessão de hoje fechando em alta de 0,5%, também segue dentro do repique, trabalhando abaixo da média móvel de 13 períodos. Enquanto não tiver nenhum sinal negativo,
a possibilidade de continuidade deste movimento de alta. Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí um índice também trabalhando aqui um pouquinho mais travado, menos do que o dólar, eu diria aí, tá? Mas também um pouquinho mais travado. Teve um movimento, pelo menos aqui no gráfico de 120 minutos, bateu na resistência da média móvel de maior periodicidade, nos 129.740 pontos. Topo anterior também respeitou. E deixa eu ver se perdeu o mínimo aqui. Mínima 325, 325 também. Então não perdeu mínima, tá na mesma mínima, mas ameaçando aqui um topinho, tá? Na mesma região de topo anterior. Gerando essa sinalização de topo, eu aguardaria para ver se vai perder os 129 mil pontos. Perdendo, pode sim dar continuidade neste movimento, buscar ali a região dos 128.315 até a região dos 127.400. Não perdeu esse nível de preço, gerou novo sinal de alta, dá para ficar de olho numa comprinha aí num gráfico de 2 minutos, um stopzinho mais curto, um risco menor, tentando pegar algum movimento de alta, quem sabe até a região dos 130.700, ou ainda podendo vir testar novamente esse topo antes, na faixa dos 129.975 pontos. Então, segunda-feira vai ser mais no detalhe aqui, eu não vou conseguir me aprofundar tanto, porque vai depender da abertura do mercado mesmo e a maneira como vai vir aí, tá bom? Então, fico com o meu convite aqui para vocês me acompanharem segunda-feira, 8h45 da manhã, tá? Falando agora do DI, pessoal. DI que na sessão de hoje fechou em queda de 0,67%. DI não conseguiu aí continuar o repique em direção à média do semanal, nos 9.950, e já perdeu essa região de fundo anterior aqui, tá? Então vinha numa péssima tendência de alta de curto prazo aqui, tá? Mas já anulou aqui esse sinalzinho de fundo ascendente, então segue agora numa tendência indefinida, porém com viés mais negativo. Perdendo este fundo aqui, nos 9.515, retoma a tendência de baixa. No gráfico semanal, já está ameaçando aí vir para a região dos 9.320 aqui, que é a região da média móvel de 300 períodos, tá bom? Então, segue ainda no viés mais negativo, principalmente esse último movimento aqui dessa semana. Petrobras, essa daqui, meus amigos, essa daqui é sacanagem, tá? Por quê? Que eu vinha comentando, olha, eu olharia para a compra mais perto aí dos 36, 36,20 aqui para Petrobras. Eu tô falando aí que eu aguardaria a correção, sei lá, acho que desde aqui de baixo, tá? E eu não consigo entrar na Petro, tá? Infelizmente, não tá aí encaixando com o meu, com, não é meu perfil, né? Porque não é questão de perfil aqui, mas com a minha metodologia mesmo, a maneira como eu gosto de realizar as entradas, seja na compra ou na venda. Infelizmente não está encaixando, então provavelmente eu não estou ajudando tanto nesse sentido aqui, tá? Se tiver alguém aí procurando muito por swing trade na Petro, eu não estou conseguindo auxiliar dessa forma, né? Eu reconheço isso, tá? Porque não está encaixando do jeito que eu gosto, tá? Se você usa uma média menor aí, por exemplo, talvez uma de 9, 7, sei lá, talvez até encaixou aqui um pouquinho, tá? Porque a minha de 13, a de menor periodicidade deve ter ficado um pouquinho mais abaixo aqui. E aí conseguiu, sei lá, visualizar uma correção em ABC aqui um pouquinho mais forçada, na minha opinião, tá? De qualquer maneira, pessoal, a Petro, sendo Petro, rompeu máxima histórica, fechando na máxima histórica praticamente mais uma vez, nos R$ 40, ela bateu aí a máxima R$ 40,09, tá? Vamos lá, Kaique, eu entrei, tá? Você não entrou, mas eu entrei. Tem alvo? Tem sim, tá, pessoal? Alvo aí seria a região dos R$ 41,60, tá? Esse seria o alvo deste pivôzinho que foi acionado aí na sessão de hoje. Vai direto lá? Não sei se vai direto, mas esse é o alvo enquanto não perder essa região de fundo. Que fundo, Kaique? R$ 37,23, tá bom? Esse seria o alvo. Vai ter suporte no próprio topo que foi rompido, 38,96, e depois a própria média nos 38,33. Vale alta de 1,67% na sessão de hoje. Tinha aí testado a região da média móvel de 200 períodos, ali nos R$ 67, apresentou o repique aí que pagou mais de 2 para 1, dado o stop que tinha aqui nessa entradinha, tá? Ficou difícil porque teve o gapzão de alta, mas para quem foi um pouquinho mais arrojado aí, entrou sem sinal, tá? Enfim, buscou a média, gerou sinal de topo, hoje é enfraquecendo essa sinalização de topo. Kaique, quero muito comprar Vale. Essa aspiração de máxima seria uma possibilidade. Qual? R$ 69,81 e depois a reversão deste topo nos R$ 70,83. Porque este topo seria um pouquinho pior do que a compra dessa aspiração de máxima, por conta do tamanho do stop. Tá? Você aumentaria aí um pouco o seu stop, apesar de aqui você ter um viés um pouquinho maior a favor da sua compra. Tá? Então está numa região de resistência,
Tem a média do diário e do semanal aqui entre 70 e 71 reais, mas voltando para cima dessa região aí, pode sim aí esticar novamente a Vale aqui, tá? Semanal foi buscar também a média móvel de 200 períodos e pode gerar uma sinalização de fundo ascendente aqui na semana que vem e estabelecer aí uma nova linha de tendência de alta. Então dá para ficar de olho sim, um viés um pouquinho mais positivo, a forma como fechou aqui a semana, tá fechando em alta, né, de 2%, então dá para ficar bem atento. Suporte segue essa região do 67, bem relevante, tá bom? Falando aqui agora das recomendações de swing trade, pessoal, começando por STBP3, fechou com queda, perdão, de 0,20%, ainda respeitando essa região de topo anterior, nível de resistência, mas não acionou nossa saída, portanto seguimos comprados. Cirela, queda de 1,38% na sessão, segue também no movimento de alta, permanecemos comprados. E Equatorial, que na sessão de hoje fechou com alta de 1,35%, a máxima foi nos 35,76, muito, mas muito próximo do nosso alvo. Então, por pouco a gente não saiu, seguimos posicionados na ponta compradora. Agora atendendo aqui os pedidos de análise, pessoal, se você até aqui assistiu e não deixou o seu joinha, por gentileza, ajuda. Eu sei que o vídeo tá aí bem mais abaixo em termos de qualidade, mas peço gentilmente aí que você nos ajude aqui no canal, tá? Esse vídeo é gratuito, seu like aí ajuda muito, tá? Então, Carrefour na sessão de hoje, queda de 2,46%, finalmente testou a região da média móvel de 200 períodos, veio muito, mas muito devagar. Se gerar sinalização de alta aqui na segunda-feira, semana que vem, abre possibilidade de compra, tentando pegar aqui uma nova retomada aí, na tendência de alta que vinha sendo apresentada lá no curto prazo. Pode aí esboçar um novo sinal de fundo aqui no semanal, fundo ascendente inclusive. Então dá para ficar atento sim, tá bom? Quem tem interesse em compra, seria essa a possibilidade, stop abaixo do fundo. Não gerou fundo, perdeu os 10,70, para quem está comprado, pula fora, porque perder nessa média pode esticar mais aí. Só vai ter suporte mais abaixo nos 9,98. Taesa, na sessão de hoje, alta de 0,3, mas segue dentro de um movimento de correção, segue aqui mais travado, mas ainda caminhando em direção à região dos R$ 36,20, que é o suporte da média do semanal, mais essa região de topo anterior, bem importante, tá? Então, eu ficaria de olho ainda em compra mais próximo desse nível de preço. Não vejo compra aqui no meio do caminho, tá bom? E para quem está vendido, dá para buscar esse alvo aí, e o stop ficaria ali em cima, nos 37,30. Ambev, na sessão de hoje aqui apresentando aí zerada, né? Na verdade, ia falar alta, mas zerada. Desculpa. Fechando aqui no 0 a 0, mas com viés negativo, depois dessa barra vendedora aqui que foi apresentada. Pode ainda esticar um pouquinho mais o movimento, vir buscar esse suporte nos R$ 12,75, tá? Não tá bacana aí, Ambev, apesar do semanal tá mais bonitinho. Aqui chamaria mais atenção aí de uma compra, um stopzinho abaixo dessa mínima, nos 13,14, se tiver um sinal de alta na semana que vem. Mas no diário não tá legal aí abrir uma compra aqui de swing trade, porque a gente tem as médias atrapalhando. Então, em termos de swing trade não me chama atenção, já em termos aí de position, pode aí abrir um sinal de fundo aqui e tentar dar sequência no movimento. Vai ter suporte mais abaixo nos R$ 12,82. Falando agora de Itaú, na sessão de hoje aí Itaú apresentando aqui alta de 1,48%, segue ainda num processo de correção, não conseguiu retornar para cima da média móvel, não conseguiu retornar para cima dessa região de fundo anterior, nos R$ 33,00 basicamente. E se perder mínima aqui do dia de hoje, semana que vem, reforça a expectativa de buscar a média do semanal nos R$ 31,53. Falando no semanal, segue ainda dando processo de correção, bem fraquinho, então fiquem atentos. YouTube pode gerar uma sinalização de fundo de médio prazo e abrir oportunidade de ficar posicionado por algumas semanas. Então fiquem atentos, principalmente mais próximo dos 31,50. Não vejo possibilidade de compra ainda, aguardaria um pouquinho, tá? Se voltar para cima da média, aí eu olharia para um sinal de alta acima dela. Falando agora de C&A, na sessão de hoje fechando com alta aí de 2,93%, ameaçou uma nova sinalização de topo aqui, topo descendente, mas no mesmo candle já reverteu, então retomou o viés mais positivo de poder vir testar essa região de topo, que vai desde os 7,94 até a região dos R$ 8,15. Ultrapassando esse nível de preço, caso dê sequência, teremos resistência mais acima na faixa dos 8,79 até os 9,14, tá bom? Para quem estiver comprado aí, eu tentarei levar até essa região, inclusive aí dos 8,70 aos R$ 9,00, tá? Tô bem otimista aí, semanal aqui abriu um novo sinalzinho de fundo, para quem tem interesse em ficar posicionado para médio prazo,
vale a pena aí arriscar com stopzinho menor, tá bom? Tá a favor da tendência de alta, então faz sentido aí arriscar a compra sim. MyFrig na sessão de hoje apresentando alta de 0,21, mas segue bem travado aqui a MyFrig, né, pessoal? Ameaçou aí testar a média do semanal, não testou de fato ali a região dos R$ 9, mas chegou bem próximo, já aí retomando uma sinalização de fundo novamente. Pelo semanal pode aí iniciar um movimento até a região dos 11,20, que seria a média ali de 200 períodos, tá? Deixa eu só, não tinha colocado o ajuste de volta. Pronto, agora sim. Então pode aí dar sequência nesse movimento. Se ficar no início da semana aí um pouquinho mais parado e depois gerar um sinalzinho de alta, dá para abrir uma posição de swing trade tentando surfar esse trade aí do semanal, tá bom, pessoal? Então para quem quer algo mais no curto prazo, eu aguardaria pelo menos mais um ou dois candles de correção aqui e ou a sinalização de fundo ou a rompimento aqui com pivôzinho de alta, tá? O que for mais aí relevante, tá? Em termos técnicos. Então teria que aguardar aí pelo menos mais um, tá bom? Então fico atento ainda mais para a compra, pessoal. Vai ter resistência aqui nesse topinho nos R$ 10,40 se gerar esse sinal de alta, mas seria aí um alvo, inclusive, para poder buscar, tá? Até a região dos R$ 10,50. Falando aqui agora de BIF3, na sessão de hoje aí alta de 0,98, segue aqui num processo de correção depois de uma forte barra compradora que foi apresentada, voltando para cima da média, para cima dos R$ 7, mas não ganhou nada muito relevante também ainda, tá, pessoal? Está abaixo da região dos 7,40, 7,50, que é a média do semanal, mas essa região de topos que é uma região de pressão vendedora aí, toda vez que bate, devolve. Então, eu só olharia para compra ainda acima desse nível de preço, não vejo compra abaixo dessa região. Raizen na sessão de hoje apresentando alta de 0,27, segue numa tentativa de repique, mas bem fraquinha. Pode ameaçar um novo sinalzinho de topo por aqui, só tomaria cuidado, tá entre as médias aqui, tem a de 200 segurando ainda também. Semanal corrigindo fraquinho, bem que não está ainda chamando tanta atenção assim para compra, mas se alguém chegasse, como o Dalton diz, né, chegasse, colocasse uma arma na minha cabeça, e aí o que você faz? Você compra, você vende? Com muita, assim, de não querer abrir posição nenhuma, mas eu olharia mais para compra, tá? Então, tomem cuidado com essa possibilidade de venda aqui, tá? Principalmente se gerar sinal de topo e reverter, aí sim eu mandaria bala na compra, tá bom? Então, por conta desse semanal, eu ficaria mais positivo aqui em Raizen, tá? Mas tem suporte no 3,64 e depois a região dos R$ 3,40. Falando agora de Semin, na sessão de hoje apresentando alta de 2,4%. Semin que depois de bater lá na média móvel do semanal, no 6,60, gerou sinalização de fundo, ainda dentro da tentativa de repique, respeitando a média de 13 períodos, no 6,86. Se retomar aí para cima dessa região e gerar um sinal de alta, abre possibilidade de compra, tentando pegar uma retomada da tendência. Semanal bateu lá na média e pode abrir uma posição de médio prazo aqui também, tá, pessoal? Vamos lá, até pegando aqui projeção, ó. Seria um stop de 6% praticamente, tentando buscar ali a região do 7,69, um alvo aí de quase 12%, tá? Então faria sentido tecnicamente, esse seria o trade, a expiração de 6,89 com stop aqui no 6,46, isso falando de médio prazo. Falando agora de Raia Drogasil, na sessão de hoje aí alta de 0,62%, a Raia Drogasil aqui tentando abrir uma nova sinalização de fundo, bem irrelevante, tá? Depois dessa barra vendedora, sem muita força aí na ponta compradora até agora, não me chama tanta atenção assim, tá? Se for assim olhar para prazo maior, tem o semanal batendo na média do mensal, tá? Mas respeitou bem aqui essa região de topo anterior, né? Então, e esse mês aí vindo para apresentar a queda de 11%, bem forte, né? Então, eu só olharia para a compra mesmo acima dos 23,80 para ter um viés mais positivo ao meu favor, tá? Então, não arriscaria essa compra aqui. Eu tenho o desafio de 3 médias móveis, mais essa região de preço importante aí dos 23,80. Então, não seria um ativo que eu arriscaria na ponta compradora, não, tá? Somente acima desse nível de preço, como eu mencionei. E por fim, pessoal, Pomo 4, na sessão de hoje aí apresentando queda de 1,27%, mas segue aí, né, na sua máxima histórica, não tem nada pela frente aqui o papel. Para quem está comprado, dá para ainda buscar o alvo desse pivôzinho de alta aí que foi acionado, ali na região dos R$ 8,61. Para quem está de fora, se escorregar um pouquinho aqui e gerar um novo sinal positivo, dá para arriscar a compra aí tentando ainda buscar este mesmo nível de preço nos 8,61. Sendo bem mais otimista, próximo alvo seria a região dos R$ 9,20. Vai ter suporte nesse topo, próxima média também, tudo aí na região dos 7,50, 7,40.
tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha auxiliado de alguma forma. Não esqueça aí do joinha de vocês para nos ajudar aqui no canal. Segundo, nós estamos de volta. Prometo que vou preparar tudo aqui no novo escritório para que eu consiga atender vocês aí com toda a qualidade, técnica que a DV Invest pode oferecer para vocês, tá bom? Um abraço, um excelente final de semana a todos e nos vemos segunda-feira. E para quem é membro do canal, nos vemos aí logo menos no radar da semana, combinado? Tamo junto.